O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é com muita satisfação que nos encontramos novamente através do estudo da Palavra de Deus. Hoje nós temos uma lição muito bacana, a lição de número 11, já quase encerrando o nosso trimestre, né? Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração antes de iniciarmos esse estudo. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por nos permitir com vida e com saúde acessar a Tua Palavra, buscar nela o sustento para a nossa fé. Nos fortaleça, Senhor, porque sabes Tu, Senhor, que só o Teu poder para nos manter de pé e avante no cumprimento de nossa missão diante de Ti e diante dos homens. Nos fortaleça, Senhor, e nos capacita. É o que Te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Apostasia e intercessão. Muito sério esse assunto aqui, irmãos. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Aqui está Moisés no momento delicado do encontro com Deus, após, evidentemente, o episódio do bezerro de ouro, e aqui Moisés suplicando a Deus, intercedendo pelo povo, para que Deus não exterminasse com o resto do povo, porque uma turma de quase 3.000 já tinha ido para o fio da espada. Nesse ponto aqui, onde ele disse isso, que nós estaremos aprofundando logo a seguir. No segundo tema, liderança fracassada. Sim, aqui aparece o irmão de Moisés, Arão. Irmãos, veja que Deus viu nesse indivíduo algo de grande importância, por ter permitido a sugestão de Moisés de que convidasse ele, Arão, para auxiliá-lo nessa obra, nessa missão de tirar o povo de Israel do Egito. Deus viu algo que lá no fundo poderia se tornar muito útil na sua causa, que esse moço realmente poderia ter condição de ser transformado, ser usado por Deus, que até o momento então aqui, infelizmente, foi uma tragédia. E nós vamos ver isso aqui. Irmãos, o nível de cegueira e de motivação que levou Arão a agir da forma que agiu, cedendo à pressão do povo, fazendo o bezerro de ouro, para que eles fizessem o piseiro que fizeram, porque sabemos que esse piseiro não foi geral, influenciou muitos, mas a nata mesmo, a nata, que ativou, que pressionou, que participou disso, pela contabilidade bíblica aqui, eram quase 3.000 pessoas só. Nós estamos falando ali de um público de mais de 1 milhão de pessoas. É evidente que a população toda estava em volta desse cenário ali,
e de forma passiva ou ativa estavam participando, com certeza. Tanto que Deus queria destruir todo mundo, à exceção de Moisés. Mas o nível de envolvimento direto com esse cenário aqui do bezerro de ouro foram quase 3.000 pessoas, segundo a contabilidade bíblica, porque esse Deus teve que exterminar, passar a régua, não teve outro jeito. E só um dia no céu, para a gente ter certeza absoluta dos detalhes que aconteceram ali, para poder tentar que se quer entender como que Deus ali, a glória permanente no cume do Sinai, que estava na cara deles, estava embaixo do Sinai e Moisés lá em cima, já há 40 dias. Eles sabiam, tinham certeza absoluta que Deus estava lá, junto com Moisés. O que levou esse indivíduo, Arão, realmente a ceder ao povo e fazer o que o povo pediu? Só no céu um dia para a gente saber detalhes bem profundos disso. Mas prosseguindo aqui, no terceiro tema, idolatria e o mal. Quando Moisés desce lá de cima, que nós temos registrado em Êxodo capítulo 32, verso 6, nós temos uma luz em Romanos 1, 22 a 27, que faz uma referência, uma indireta sobre a ocorrência lá do bezerro de ouro, detalhando o que poderia, evidentemente, justificar o que teria acontecido lá no bezerro de ouro. Se você observar esses dois textos bíblicos, fizer um paralelo, vai dar para aprofundar bem. Lembrando que ali em cima estava o Deus vivo. Quando Moisés desce e pergunta para Arão onde que estava o juízo dele, para ceder aquilo ali, para ter feito aquilo ali, ele deu uma resposta muito desfarrapada, muito recheada de fantasia, irmãos. Olha, que diferença tem, eu pergunto, da resposta dele para a resposta de Adão lá no Éden, quando Deus perguntou a mesma coisa para Adão? E que diferença tem da maioria absoluta das pessoas flagradas em erro ou em pecado na face da terra? Quando são flagradas, sempre querem dar desculpas, e sempre desfarrapadas e recheadas de fantasias e de um monte de coisas para tentar justificar má conduta e má escolha que as pessoas, na maioria, sem Deus, que as pessoas sem Deus, de forma indiscutível, é o que sabem fazer, é o que são especialistas em fazer, escolhas erradas, porque faltou Deus no coração, faltou Jesus no coração. Porque se Jesus habita no coração, não está precisando de bater do lado de fora para entrar, as escolhas erradas jamais serão feitas. Escolhas serão sempre acertadas, porque Jesus mora dentro do coração e não fora. Pense nisso. Arão, ele inicia a resposta para Moisés falando: você conhece esse povo, a inclinação que eles têm para o mal, o tanto que é terrível. Eles me pressionaram tanto que eu não tive jeito, mandei trazer. Traz o ouro, vamos ver o que faz. E eu joguei dentro da fogueira e saiu isso aí, ó. Olha se essa resposta, irmão. Com quem que vai jogar ouro na fogueira já vai virar bezerro? Tem dó, tem dó. Se ele não fez uma forma bem feitinha, ou se já não carregou do Egito para cá, alguém tinha carregado uma forma dessa, desse Deus boi, Deus bezerro, ou Deus a vaca, ou Deus touro, que é o que eles tanto adoravam já lá no Egito. Se alguém já não estava trazendo na capanga esse tipo de preparo, uma forma para fazer esse tipo de coisa. Olha só, meus irmãos, quando saíram do Egito, não saiu só os de religião hebraica, saiu de religião egípcia também. E lembrando que todos, inclusive Moisés, eram egípcios, nasceram no Egito. A diferença era a crença que eles tinham. Os que eram descendentes de Abraão, de forma consanguínea, e que tinham uma religião hebraica, esses tinham uma crença diferenciada daqueles outros egípcios que não eram descendentes de Abraão e que já veio de tradições de religiões diferentes.
de paganismos. E aqui estava uma situação que ou trouxeram a forma, ou, o pior, fizeram a forma, porque em 40 dias, uma forma dessa rapidão tá pronta. Com madeira, com qualquer coisa, faria rapidinho. O fato é que a forma apareceu ali, porque senão não saía um bezerro daquele ali não. A não ser que o Satanás estava ali e já deu um estalo de dedo e fez ali uma magia, né? Para pensar no pior. O que não é de se duvidar. Porque na realidade, o que Romanos 1, de 22 a 27 comenta, deixa uma impressão bem mais grave, porque pelo que se consta ali, o extremo que chegou aquele episódio, irmãos, as estultícias, as loucuras que eles cometeram ali é descabido. Eles chegaram, segundo o que Paulo fala aqui, em Romanos, eles chegaram a ter perversão sexual de homossexualismo, irmãos. Ali, naquele cenário. Leia, estude lá o que está escrito em Romanos, capítulo 1, verso 22 ao 27. Então, para eles chegar nesse ponto, o tipo de culto, o tipo de coisas que eles, sei lá, se consumiram ali, bebida alcoólica ou não, se consumiram algum tipo de droga ou não, porque em achados arqueológicos foram encontrados alucinógenos em diversas múmias. Então ele não sabe o que rolou ali de fato. Um dia lá no céu a gente vai saber. Mas sabe, irmãos, o fato é que eles pularam, não foi o córrego não, eles pularam o Lago Serra da Mesa, que aqui perto de mim já tem 5 km de largura. Pularam de ré e pé canhoto. Porque chegar ao ponto de praticar um cenário desse, sacrificar animais para aquele tipo de Deus, apontar para aquele animal e para o povo, falar que quem tirou nós do Egito foi esse aqui, ó. Irmãos, diante do Deus vivo, irmãos, não dá para entender o que aconteceu de fato. Foi uma coisa muito louca aquilo ali, que levou eles a uma perversão sem medida. É nessas horas, irmãos, é que a gente consegue entender que a idolatria, ela nega o entendimento teológico de que Deus é Deus, irmãos. E esse é o problema sério da idolatria. E leva a um círculo vicioso de degradação, que só aumenta com o tempo. Degradação espiritual, degradação moral. E perde o senso completo e a noção completa da diferença entre um Deus vivo e um ídolo feito de pedra, de gesso ou de pau, ou seja lá do que for. É mesmo por isso que na lição do quarto tema, corrompidos pela idolatria. Se a gente analisar Êxodo 32, 7, 8, irmãos, Deus fala para Moisés: Moisés, desce depressa. Desce, porque o povo fez um bezerro de ouro lá e está falando que foi o bezerro que tirou eles do Egito. Vai lá que o negócio lá pegou feio. Irmãos, eu imagino que Moisés desceu lá de cima. Não sei nem como que chegou em pé lá embaixo, carregando essas duas tábuas de pedra debaixo do braço ainda. Certo, ele levou correndo para chegar lá e dar um sermão com essa pedra nas mãos, lendo para o povo. Mas a decepção dele foi tão grande, irmão, tão grande, que a hora que chegou lá embaixo, ele viu o que estava vendo, e ele não suportou. Ele quebrou aquelas pedras na coxa e jogou no chão. Abriu uma conversa com o irmão dele deu essa desculpa, e a hora que ele olhou o piseiro que ainda estava rolando lá, daquela festa macabra, o próprio Moisés encheu-se de ira, e para evitar que a ira de Deus caísse sobre todo o acampamento, Moisés resolveu fazer justiça, autorizado por Deus, porque quando Deus mandou ele descer preparado. E foi o que aconteceu. Ele olha para a tribo de Levi, que estava ali mais próximo dele, e que estava tudo em volta de Arão, e fala: os que estiverem do meu lado, passa para cá. E a tribo veio inteira. O primeiro a dar o passo foi Arão, por incrível que pareça. Moisés mandou que eles colocassem a espada sobre a coxa e entrassem em todo o arraial e passassem a faca em todo mundo, aqueles que não tinham mais conserto.
que Deus evidentemente deve ter dirigido essa execução de forma plena, para que não acontecesse injustiça e fosse executado alguém que poderia ainda ter conserto, como era o próprio Arão e os levitas, tudo que estava ali participando daquela confusão. Mas Deus, a misericórdia dele, a gente vê de maneira tão clara aí nesse ponto, porque a justiça dele podia ter sido feita lá de cima, não precisava nem mandar Moisés descer. Mas ele mandou Moisés descer. E nessa descida, Deus também estava testando o nível de misericórdia, o nível de justiça, o nível de amor que Moisés tinha pelo seu povo. Pense nisso. Sabe, irmãos, o ídolo é o que nós colocamos no lugar de Deus, mesmo sabendo que está errado. Ídolo é tudo aquilo que captura a nossa atenção de forma a desviar a nossa atenção de Deus. Lá foi o bezerro de ouro, mas hoje tem muita coisa. Tem uma lista incontável que a gente pode relacionar, como dinheiro, riquezas, né? Como o sexo, televisão, droga, álcool, vícios, más companhias. Tudo isso, irmãos, pode realmente, tudo que nos escraviza e nos tira a atenção de Deus, toma o tempo sagrado da nossa vida com coisas fúteis, que não tem fundamento nenhum, são formas de idolatrias modernas que nós temos hoje. Celular, sites pornográficos, seja lá o que for. O tanto de coisa que pode estar ocupando a nossa mente e desviando a nossa atenção do Deus vivo que vive em nós. Ou que no mínimo está da porta batendo para entrar. Então, o que aconteceu aqui é que eles foram corrompidos realmente pela idolatria. E essa mesma corrupção continua acontecendo. E se nós não nos cuidarmos, ela nos levará ao mesmo fim que aqueles foram levados. Por isso que no quinto tema, a justa ira de Deus. Olha, Moisés passou a espada juntamente com os levitas em cerca de 3.000 homens. Curioso que não se sabe se esse sentido aí é epiceno ou não, se é ser humano ou se é realmente só do sexo masculino que foi morto. Mas a grande curiosidade, irmãos, é que o povo foi poupado. Mesmo alguns que participaram daquela orgia ali embaixo. E 1 milhão de pessoas, não tinha só 3.000 pessoas no meio daquela confusão. E nem sabemos se Arão também participou ou não daquela festa ali toda. A questão é, os que participou e tinha conserto, e os que participou e não tinha conserto. Esse é que é o X da questão. Porque quase 3.000 não tinha conserto. Teve que morrer. E Moisés agora sobe de volta para dar o relatório para Deus da situação, como se Deus não soubesse, não estivesse vendo, né? Porque Deus deu o relatório direitinho para ele descer. Agora ele volta com um relatório intercessório pela população toda que estava ali. E nesse relatório todo, Moisés começa a apresentar a sua intercessão pelo povo. Chega lá em cima, para fazer essa intercessão, Deus já interrompe ele falando o seguinte: presta atenção, Moisés, deixa que eu acenda a minha ira e passa a régua nessa turma todinha ali, porque ali está difícil, é um povo de dura cerviz, vai dar upa o tempo inteiro, e eu vou fazer de você uma grande nação, tá beleza? Moisés: não, de forma alguma. Isso nos revela, irmãos, que na abertura da conversa com Moisés, Deus estava testando o seu nível de amor e misericórdia pelo povo, avaliando o seu nível para ser um representante de Deus diante daquele povo, porque Deus é amor e misericórdia e perdão. E quando Moisés discorda da proposta de Deus, ele já apela, e ele faz, aqui no sexto tema, intercessão. Ele faz uma proposta dura para Deus e arriscada. Olha, Senhor,
Se for para o Senhor matar esse povo tudo, se não for para o Senhor perdoar eles, o Senhor, por favor, me risca desse livro que o Senhor escreveu. Me risca, me tira desse livro. Eu estou fora. Quer dizer, ele deu um checkmate em Deus, ele deu um chega para lá em Deus. Mas era tudo que Deus queria ouvir, irmãos. Foi arriscado? Foi arriscado. Mas Deus perdoou o povo. Tanto perdoou que pediu para lavrar novas tábuas e escreveu com o dedo dele de novo. Irmãos, e antes de Moisés descer com essas novas tábuas, Moisés percebeu, ele identificou a misericórdia de Deus, irmão. E ele identificou tanto que ele aproveitou para pular o outro corguinho em direção a Deus. Pediu para ver a glória dele. Olha só o nível de inteligência e de intimidade que Moisés já estava adquirindo com Deus, irmãos. E nós sabemos que era o próprio Jesus que estava ali, conhecido como Arcanjo Miguel. E quando Deus comenta com ele tudo que comentou e que realmente expôs, acabou expondo a sua glória, do jeito dele, né? E eu não tenho dúvida que Moisés viu Deus face a face. Talvez não exatamente naquele ato ali, mas viu em outras situações, com certeza absoluta. E creio que inclusive naquele ato ali. Viu pelas costas e depois viu de frente. Porque para ele ficar 40 dias ali, ele comeu com Deus, ele alimentou com Deus, ele conversou com Deus o tempo todo, ele estava com Deus. Deus não deixou ele sozinho em hora nenhuma. Ele estava muito confortável ali, tanto para dormir, quanto para alimentar e ter toda a condição de ter uma boa higiene e tudo mais ali. Ele estava muito bem estacionado, muito bem preparado ali, com alimento eterno e absoluto. E uma companhia absoluta, absolutamente inesquecível, tão inesquecível, que ele, algum tempo depois, morre, Deus ressuscita ele está morando no céu até hoje. Ainda viria visitar Jesus, ainda viria inverter o papel, ele viria visitar Jesus há 1500 anos mais tarde, lá no Monte Tabor, da Transfiguração. Muito bacana a amizade feita ali, então, no Sinai, que realmente, até hoje, né, vive eternamente. Então foi isso. Moisés pressionou, conseguiu o perdão, provou que era um líder misericordioso, amoroso, e seguiu em frente. E o próprio Deus disse para ele: olha, você pode descer, que eu vou manter o meu anjo à sua frente, conduzindo vocês até a terra prometida, a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Bacana demais, né, irmãos? Sétimo tema, diante do Deus vivo. Temos aqui um texto de Patriarcas e Profetas, página 273, 274, que diz o seguinte: o amor, não menos que a justiça, exigia que o juízo fosse aplicado sobre esse pecado. Deus é o guardião, bem como o soberano do seu povo. Ele exclui aqueles que estão determinados a seguir rebelião, para que não levem outros à ruína. Poupando a vida de Caim, Deus demonstrou ao universo qual seria o resultado de permitir que o pecado ficasse sem punição. A influência exercida sobre seus descendentes por sua vida e seu ensino determinou o estado de corrupção que exigiu a destruição do mundo inteiro pelo dilúvio. Quanto mais os homens viveram, tanto mais corruptos se tornaram. Assim seria com a apostasia no Sinai. Se o castigo não tivesse sido imediatamente executado sobre os transgressores, os mesmos resultados teriam sido vistos novamente. Ó Senhor, tende misericórdia de nós, que quantas e quantas vezes Tu toca o nosso coração, nos chama, nos adverte, nos mostra, e quantas vezes nos desviamos a atenção dos princípios e do Teu chamado e da nossa missão. Nos fortaleça para que possamos sempre estarmos ativos e conectados contigo e sem perder tempo, Senhor. Cumpramos com os desígnios que Tu tens colocado em nossos corações, através da Tua palavra, do ensino da Tua palavra em nossas vidas e daquilo que ensinamos àqueles que nos seguem. Te pedimos que nos prepare para o Teu reino e nos fortaleça para o cumprimento de nossa missão, diante de Ti e diante dos homens, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui.